Assim está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o verso 17. Há um outro texto da Bíblia também que diz para a gente não se apressar para sair da presença de Deus. Às vezes as pessoas ficam inquietas e ficam aborrecidas porque está passando o tempo. Não fique assim. Mateus 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se você observar, no verso 29, quando aparece essa expressão, não beberei deste fruto da vide até aquele dia, a palavra dia parece D em maiúscula, porque é um dia diferente de todos os demais. Agora nós vamos para Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 7. É o mesmo relato, mas isso não tem nenhum problema, isso faz bem à nossa alma. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família, ou de família, da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, chegaram como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra que foi lida. Eu gostaria que fosse projetado o verso 26 de Mateus 26, para que a gente pudesse ver de novo esse texto. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Então, nós estamos aqui nesta manhã para cumprir esta palavra que Jesus disse. Agora, em Lucas 22, que lemos no capítulo 22, repita o verso 19, para que os irmãos possam lembrar disto. Isto é para nossa lembrança. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então, nós temos aí uma repetição de um fato que ficou escrito para que a gente pudesse, nesta manhã, estar pensando sobre ele. Como todos já sabem, nós estamos aqui nesta manhã para celebrarmos a ceia do Senhor. Nós chamamos de Santa Ceia. Por que ela é santa? Porque ela é algo separado, à parte de qualquer outra ceia. Ela foi instituída por Jesus por ocasião da comemoração, nós sabemos disso, da Páscoa dos judeus. A Páscoa aconteceu por ocasião da libertação do povo israelita da escravidão do Egito. A despeito desta celebração ter sido instituída e realizada dentro da antiga aliança, o mais importante e significativo dela é que a Páscoa dos judeus apontava para algo muito mais elevado e importante, apontava para o sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado lá no Calvário. Este fato deveria pôr a gente para pensar e chorar até num misto de alegria e de tristeza, porque uma pessoa tomou o nosso lugar. Como é que você iria reagir hoje se você fosse condenado à morte e alguém morresse no seu lugar? Qual seria a sua reação? Como é que você iria ficar? Eu acho que a gente ia ficar muito comovido. E a nossa expectativa nesta manhã é que nós realmente possamos passar por uma experiência de sermos comovidos para pensar na pessoa de Jesus. Isso é muito importante. A mais completa identidade de Jesus foi revelada pelo último dos profetas, ainda estando na antiga aliança, que foi João Batista. No capítulo 1, verso 29, ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior apresentação de Jesus foi esta. Não teve nenhuma outra mais significativa para nós
de termos ouvido na boca do profeta essa expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o meu pecado, tira o seu pecado. Louvado seja o Senhor. Devemos lembrar que o pecado nos mantinha escravos no mundo e do diabo. Mas Jesus, com a sua morte no Calvário, providenciou o nosso resgate. Nós somos resultados de um resgate realizado por Jesus na cruz do Calvário. Isto é, Ele pagou nossa dívida. Assim, quem quiser, através de Jesus, pode se libertar do pecado. A Santa Ceia ou a Eucaristia tem o mesmo significado que comunhão. E esta comunhão nos aponta e nos ensina, dentro deste culto da Santa Ceia, para o seguinte: primeiro, ela é um memorial, conforme Lucas, que foi lido, 22, 29. Conforme 1 Coríntios 11, daqui a pouco eu vou ler, não precisamos falar sobre ele, mas nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 23. E isso vai apontar para isso, que a Santa Ceia é um memorial. O que é um memorial? É para nos trazer a memória, lembrar do que aconteceu. Nós precisamos lembrar da morte de Jesus. Seria até bom se a igreja pudesse ter o hábito de fazer Santa Ceia todos os cultos. Tem algumas denominações que fazem muito mais do que a gente. Agora, tem uma que só faz uma vez no ano. Nós fazemos uma vez no mês. E sentimos necessidade demais. Então, isso é muito importante e é fundamental. Então, a primeira coisa que a gente aprende na Santa Ceia, que ela é um memorial. Ela é uma lembrança, traz à nossa memória o que aconteceu. Em segundo lugar, a Santa Ceia é uma preparação para a volta de Jesus, também conforme 1 Coríntios 11, verso 26, nós vamos ler depois. Porque todas as vezes que nós comemos e bebemos este cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a Santa Ceia na verdade, é uma proclamação do Evangelho. E nós estamos aqui proclamando que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Cristo, não tem certeza do perdão dos seus pecados, você pode ter nesta manhã. Basta você reconhecer pecador, pecadora, e entregar a sua vida a Jesus. Em terceiro lugar, na participação da Santa Ceia, sistematicamente. Tem gente que, eu não sei, é possível que nós temos pessoas, membros da igreja, que neste ano praticamente não participou quase de nenhuma Santa Ceia. Eu entendo como um membro da igreja não participa da Santa Ceia. Isso não faz sentido. Isto é algo terrível. Como uma pessoa que confessa Jesus não sente necessidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Algo está errado. Algo não está bem. Nós deveríamos ser, num dia como hoje, largarmos tudo para comparecer no santuário para participar da ceia do Senhor. Isso tinha que acontecer. Precisava acontecer. Meus irmãos, esta situação está lá em Atos 2,42, quando diz assim: e perseveravam em que? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinos da igreja. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é a vida da igreja. E, infelizmente, isto está colocado à parte da nossa vida. E nós precisamos fazer uma reciclagem de nós mesmos. E mudar o nosso pensamento em relação às coisas de Deus. Porque eu estou conversando com uma pessoa. E ele disse para mim que estava numa determinada congregação e saiu.
E eu disse: o que aconteceu? Você teve alguma decepção? Ele disse: eu tive. Eu disse para ele: qualquer lugar que você for, qualquer congregação que você for, você vai ter coisas com as quais você pode se decepcionar. Eu não tenho que estar onde eu me sinto bem. Eu tenho que estar onde é a vontade de Deus. E eu disse semana passada para uma família, Jesus disse o seguinte: quando você chegar numa cidade e ficar numa casa, você fique aí nessa casa até você sair. Esse é um princípio que se aplica à igreja. As pessoas não têm que estar aqui e amanhã lá no Pedro, lá no Antônio, lá no Joaquim, pulando de galho em galho. De repente você pega um galho podre e a sua queda pode ser muito grande. Nós precisamos entender da importância da perseverança. Sermos perseverantes. A Santa Ceia nos ensina isto. Em quarto lugar, o culto da Santa Ceia nos faz lembrar que somos parte da nova aliança. Aliança essa não firmada no sangue de ovelhas, mas no sangue de Jesus. Lucas 22:20 está escrito: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu sou partícipe da nova comunhão através do sangue de Jesus. Você quer um privilégio maior que este? Você quer uma bênção maior do que essa para a sua vida? Esta é a materialização do amor de Deus. Materializou-se o amor de Deus quando Jesus morre pelos nossos pecados. Muita gente diz: eu amo, mas não tem demonstração de amor. Amor não é falar, amor é viver. Tem muita gente que diz: eu te amo, ama nada. Nós temos que ter demonstração de atos. Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para provar que Ele amou, Ele deu o seu Filho. Eu gostaria de, ao encerrarmos esta mensagem sobre a Santa Ceia, eu quero transcrever para vocês um parágrafo do livro que o falecido pastor e escritor Ravi Zacarias escreveu. Ele era indiano, aos 20 anos mudou para o Canadá, depois veio para os Estados Unidos e se naturalizou americano, estadunidense. Este homem fez um movimento muito grande no mundo. Ele defendia a fé, o ensino bíblico. Ele foi muito importante, esse escritor e pastor. Ele diz o seguinte: quando Adão e Eva caíram, deu-se a ruptura entre a humanidade e Deus. Mas ele não parou aí. Quando Caim matou a seu irmão Abel, quando Isaque e Ismael guerrearam um contra o outro, o homem rompeu com seu semelhante. Então nós temos um rompimento com Deus e com o semelhante, causado primeiro pelo pecado e depois pela ação criminosa daqueles que ficaram. Mas ele continua ainda dizendo o seguinte: no mesmo parágrafo que ele escreve isto, esse livro chama Deus é o tecelão, Deus é um tecelão, não, mais ou menos isso. Eu tenho um livro, mas esqueci não. No mesmo parágrafo, ele acrescenta o seguinte: o monge terapista Thomas Merton. O que é um monge terapista? Monge terapista é alguém dedicado a uma vida no mosteiro, na Igreja Católica. E leva uma vida de santidade, de busca a Deus, e um estilo de vida completamente diferente do mundo.
Então, esse monge terapista, Thomas Merton, disse certa vez: não podemos estar em paz com os outros, porque não estamos em paz conosco. E não podemos estar em paz conosco, porque não estamos em paz com Deus. Isto é muito importante para nós pensarmos nesta manhã. Resumindo, ele disse: a ruptura da comunicação com Deus foi a causa da ruptura uns com os outros, mesmo dentro da própria família. Eu tenho uma prima, nunca tinha falado nada com ela. Ela tem 40 e poucos anos, prima primeira. Ela já morou aqui. E ela foi deportada em 2009. Ela tem 3 filhos. E esses 3 filhos não têm comunicação nenhuma com ela, porque eles ficaram por aqui. Então, houve uma ruptura. Sabe o que causou tudo isso? É o pecado que domina o mundo. E nós precisamos modificar essas coisas. Através da participação do culto da Santa Ceia, os votos de servir ao Senhor são renovados. A nossa comunhão com Deus é mantida. E também nós aperfeiçoamos a nossa comunhão uns com os outros. Você conhece uma reunião mais importante do que esta? Eu não conheço. Não existe nada mais importante de reunirmos para comer do pão, beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a reunião. Se alguém pudesse dizer uma reunião importante, esta seria a mais importante. Aqui, pelo menos, nós temos quase a metade dos membros da igreja ausente. E pessoas de liderança. Isso tem que ser refeito. Nós precisamos mudar para agradar a Deus. Nós precisamos repensar o estilo de vida espiritual como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que nós estamos levando. Nós estamos contribuindo com a igreja. Você é um contribuinte com a sua oferta, com dízimo. Você é um dizimista fiel. Você é um mantenedor dessa obra. Isso tudo faz parte da nossa vida de comunhão. Isto é fundamental para nós nesta manhã. Mas se você não está até agora, não preocupe não, você não tem que ir para o inferno não. Hoje você pode consertar e ir para o céu. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Sempre Deus nos dá uma oportunidade. Amém?